Olá, queridos e amados do Pai, louvado seja Deus, sejam muito bem-vindos. Nosso canal é um canal lindo, maravilhoso, mas hoje nós começamos uma desobstrução de todas as coisas velhas. E quando uma terapeuta ela fala sobre isso geralmente se refere a um processo de limpeza emocional, sabe? Ele é um processo de limpeza não só emocional, mas também mental e até de energias. Eu vou falar de energias, essências negativas, isso pode envolver também. Por quê? Porque muitas vezes precisamos liberar-se de traumas passados. Como assim? Eu preciso trabalhar as minhas memórias, as minhas emoções que estão presas, que ainda afetam alguma coisa dentro da minha vida atual. E como eu devo fazer isso? Isso a gente vai durante os percursos aqui, durante a nossa jornadazinha, que são 6 episódios, hoje a gente está iniciando, a gente vai aprender a quebrar padrões negativos, identificar, mudar crenças militantes, comportamentos automáticos que não servem mais, desbloqueio energético. Em algumas abordagens aqui terapêuticas, eu acredito que certas emoções elas ficam presas no corpo e precisam ser liberadas. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu fui a minha primeira aluna de mim mesma, a me reestruturar através dos meus pensamentos e substituir ideias ultrapassadas por novas formas de pensar. Uma formas mais saudáveis, mais alinhada com o propósito atual. Então, o significado de desobstrução, para quem não sabe, é uma palavra que significa o ato de remover obstáculos, de desbloquear algo que está impedindo a passagem do fluxo. Então, nesse contexto que a gente vai estar aqui falando, também é sobre se libertar o nosso coração, a nossa mente de tudo que impede o crescimento, a paz e a comunhão em Deus. Amém? Então, durante esses episódios, a gente vai estar falando também sobre versículos no contexto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da ressurreição de Lázaro. Antes de Jesus operar o milagre, ele ordenou que a pedra fosse tirada do túmulo. Isso simboliza o quê? Que muitas vezes precisamos remover barreiras, crenças militantes e traumas e mágoas para que a vida nova em Deus, em Cristo Jesus, possa fluir dentro de nós. Está escrito em João 11, tá, querido? Sobre a morte de Lázaro. Então, a desobstrução emocional, ela é exatamente isso, é tirar pedras que bloqueiam os nossos corações, permitindo que a cura e a restauração possam acontecer. E durante esse período a gente vai começar essa limpeza liberando-se do passado para viver o novo de Deus. E aí nós vamos aprender, como aqui foi explicado, o que é desobstrução, a importância da cura interior, como que eu posso fazer para ter um relacionamento saudável com Deus e comigo mesmo, identificar os bloqueios emocionais. Tudo isso a gente vai estar falando hoje. E como reconhecer as emoções reprimidas e também sintomas de uma alma sobrecarregada. E aí a gente vai estar falando aqui para encerrar o impacto das feridas emocionais na vida diária. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus me ensinou muito sobre exatamente o que nós fazemos todos os dias, são rotina, mas a gente precisa aprender algo novo todos os dias. E a desobstrução emocional, a gente entende aqui como foi explicado, é um processo de limpeza interna que envolve a liberação de sentimentos reprimidos, perdão. Então, isso envolve o quê? Como foi falado aqui, traumas do passado e padrões de pensamentos que nos aprisionam. Sabe, às vezes a gente carrega fardos emocionais que não nos pertencem, mas impede que a gente avance. E as mágoas, ressentimentos, medo e insegurança, isso são bloqueios emocionais, como foi dito aqui. E quando nós permitimos que o Espírito Santo, e quando nós permitimos que ele trabalhe na nossa alma, ele passa o quê? A remover tudo que nos impede de viver plenamente. Ah, mas eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu já coloquei tudo nas mãos dele, eu estou pedindo para ele remover tudo. Nem sempre Jesus, ele trabalha da forma que você imagina. Às vezes, muitas vezes, para ser removido essa pedra velha, que já está já cheia de lodo, que já encostou e não quer sair mais,
nós temos que experimentar uma transformação profunda. Por quê? Porque requer que nós também passamos a tirar também coisas velhas da nossa vida. E a desobstrução, ela nos leva a um estado de leveza, de paz, nos permitindo que o novo de Deus, ele entre na nossa vida. E como é que nós acumulamos esses bloqueios, pastora? Eu deixei todas as perguntas para vocês aqui para que eu possa estar esclarecendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós acumulamos dores e bloqueios emocionais porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Tem coisas que desde a minha infância eu fui ensinada a esconder ou até reprimir sentimentos em vez de demonstrar de uma forma saudável, de processar de uma forma saudável. Por exemplo, muitas vezes a minha mãe ela estava em casa, mas ela não queria atender aquela pessoa. E aí eu era obrigada a atender e dizer que a minha mãe não estava no telefonema, alguma situação. Você já passou por algo parecido com isso? Pois é. Então, desde a infância, nós somos ensinados a esconder e reprimir sentimentos em vez de processá-los de forma saudáveis. Então, nós tememos o quê? A enfrentar o passado. Por que nós devemos enfrentar o passado? Porque as lembranças, algumas delas são dolorosas, algumas podem ser engraçadas naquele momento, mas fica um ressentimento. Talvez você passou por algum problema difícil na sua escola, em ambientes que você ali frequentava quando você era criança. Eu era muito magrinha quando eu era bem mais jovem. Eu era adolescente, tinha meus 14, 13 anos, eu era tão magrinha que as pessoas me chamavam de magrela e pescoçuda. Então isso virou até um apelido e isso dificultava muito eu me encontrar comigo mesma. E eu tive problemas sérios durante o período da minha adolescência com relação a isso. E é engraçado falar sobre isso porque enquanto eu tô falando com vocês, Deus também tá me libertando, tá, gente? Isso é muito forte. Então, quando a gente tem, assim, esse temor de enfrentar o passado, de lembrar das coisas ruins, né? Porque a gente não precisa lembrar das coisas ruins, mas existem coisas que precisam ser tiradas de dentro de nós. Isso aqui, gente, vale ouro, tá? Eu estou entregando assim para vocês muito suor, com muita gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Então, queridos, eu quero trazer para vocês aqui que mesmo em tempos difíceis, a gente tem que aprender a superar. E aí, eu mesmo na adolescência, eu consegui manter aquele corpo. Mas depois que eu tive o meu primeiro filho, eu criei uma desordem muito grande. Eu engordei mais de 50 quilos. Eu pesava 45 quilos. Eu cheguei a mais de 100 quilos, muito mais, quando eu engravidei do meu primeiro filho. E foi uma desordem muito grande sobre o meu corpo, porque ali na gravidez eu desenvolvi todos os meus traumas dentro da gravidez. Por quê? Porque eu sentia desejo de comer sem parar. Porque já estava dentro de mim um trauma que eu precisava me curar. E também uma insuficiência. Quanto mais eu comia, mais eu queria comer, sabe? Às vezes a gente se apega às coisas, ao sofrimento, e a gente precisa desacostumar com isso. E nós nos apegamos ao sofrimento por quê? Porque às vezes a gente se acostuma tanto com as nossas feridas que elas se tornam parte da nossa identidade. Agora eu tô um pouco mais cheinha, tô um pouco acima do peso. E as pessoas falam muito: nossa, mas você engordou muito. Olha, antes eu era bem magra e hoje eu engordei muito. Então, eu precisei trabalhar isso dentro de mim. Hoje eu estou bem com a minha identidade. Claro, obviamente eu preciso melhorar um pouco mais porque eu fiz um reverso aí muito forte. Porque quando você tem quase 50 anos, não é mais a mesma idade de um adolescente e queima caloria mais rápido, obviamente não. Então, tudo isso implicou dentro das minhas feridas emocionais.
para que ela fizessem parte da minha identidade. Eu, até mais ou menos os 22, 23 anos, eu não tinha uma identidade formada ainda. Eu não tinha, porque eu era uma pessoa cheia de sofismas, cheia de eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho talento. Mas a essência divina, ela sempre habitou dentro da minha vida e da minha história. Mas eu precisava de algo que me elevasse para que eu viesse a entender que não só, ai Deus, como Deus é lindo, não só me acostumar com aquilo, mas também tirar aquilo que eu já estava acomodada a estar dentro de mim. Então eu precisava o quê? Não guardar mágoas, nem ressentimentos, jamais criar raízes de amargura e não impedir que isso jamais pudesse bloquear para seguir em frente. Então, a falta de perdão, eu não me perdoar, muitas vezes, isso dificultava muito o processo para eu não evoluir. Então, Deus deseja hoje que nós sejamos livres dessas correntes emocionais, porque Ele nos chama para quê? Para entregar a Ele o lado do nosso fardo. Qual é o lado do nosso fardo? É permitir que a cura ela alcance o nosso interior. A importância, quando eu entrei nessa base de cura interior, há muitos anos eu prego sobre cura interior aqui, tá, gente? Mas eu era uma pessoa que eu ministrava. Deus sempre fala, né, que a gente tem que ministrar aquilo que a gente vive. Eu sempre gostei disso, de ministrar o que eu vivo. E também ministrar sobre milagres, sobre aquilo que eu quero tocar, que eu sei que o Senhor tem para mim e que eu vou conquistar. Eu amo fazer isso. Então, eu estava dentro de uma bolha que eu precisava de uma cura interior. Após o falecimento da minha mãe, foi essencial eu viver a cura interior. Mas é uma cura plena, sabe? Com Deus. Eu tenho um relacionamento saudável comigo mesmo. Quando eu estava emocionalmente desgastada, eu estava uma pessoa muito negativa. E isso me sobrecarregou muito. Sentimentos de culpa me afetaram, a minha fé foi afetada, decisões que eu tinha sobre a minha vida futura foram afetadas. Eu paralisei no meio do caminho e parecia que eu estava ali me arrastando ao decorrer dos anos. Graças a Deus, o ambiente em que eu trabalhava, Deus foi muito bom comigo. As pessoas eram pessoas boas. O dono, uma pessoa, meu chefe, uma pessoa muito boa, o gerente, uma pessoa muito compreensível, e me ajudaram muito durante a minha caminhada, mesmo vendo os processos difíceis que eu estava tendo diariamente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que quando nós estamos emocionalmente sobrecarregados, isso afeta demais a nossa fé, sabe? Afeta muito, muito a nossa fé. A gente fica com uma bagagem que não é nossa, sabe? Com Deus, quando eu saí, encerrei o ciclo do ambiente que eu estava, que eu sou muito grata a todos, eu fui trabalhar as minhas emoções para fazer eu me sentir mais perto de Deus. Porque quando nós temos bloqueios, isso faz a gente se sentir mais distante dele, a gente duvidar do amor de Deus e das promessas dele, porque a mágoa, ela não resolvida, ela também pode nos impedir de confiar totalmente em Deus, porque era assim que eu estava. Todos os dias eu ligava para uma amiga e falava com ela, eu não aguento mais, eu estou muito cansada. Não era o ambiente, era eu que estava sobrecarregada, porque eu estava levando fardos que não eram meus. E com isso, a falta de cura, ela nos leva a carregar culpas desnecessárias, alimentar pensamentos autodestrutivos. Eu estava de um jeito que eu não aguentava nem levantar a minha perna. Até às vezes, ao conversar com o proprietário do local onde eu estava ali trabalhando, que era o meu chefe, ele falava muito sobre uma vida saudável. Eu falava, tá bom, amanhã eu faço. Sabe quando você adia? Se você é uma pessoa que você adia sempre o que você vai fazer, você toma cuidado com isso.
porque isso pode te impedir de viver o propósito de Deus para você. Então, com as outras pessoas, quando eu estava ferida, eu estava o quê? Eu estava temendo a magoar as pessoas. Então, às vezes, eu entrava em um círculo só meu, de me projetar dentro das minhas dores, a me calar, a silenciar. Então, Deus começou a trabalhar dentro de mim de uma forma muito forte, aonde eu passei a estar conversando com Deus, aonde eu parei em meio à minha jornada, e eu comecei a ter uma intimidade mais forte com Deus. E eu comecei a procurar profissionais que eu pudesse ali falar mais sobre as minhas feridas, sobre o que eu estava temendo em meio àquela peleja toda de dores, né? E isso estava me prejudicando dentro dos meus relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas, elas criam desconfiança quando você tem medo, quando você é rejeitado, quando você tem dificuldades até de expressar seus sentimentos. Deus, ele deseja, queridos, no dia de hoje, restaurar nossas emoções, para que nós possamos viver em plenitude, em uma vida renovada, cheia de renovação. Por quê? Porque Deus, ele nos convida a lançar sobre ele as nossas ansiedades, para que nós possamos nos permitir a ter paz, a preencher o nosso coração e tirar, sabe? Então, a desobstrução emocional, ela não é só um convite para a gente deixar o passado, mas também para a gente trabalhar o que está para trás. Por quê? Eu não vou voltar para trás, obviamente não, mas eu vou caminhar para o novo. Eu vou confiar naquele que tem um plano de restauração e renovação para cada um de nós, para a minha vida. Então, é algo muito simbólico aqui. Eu estou falando sobre a minha história hoje, porque é importante para que vocês venham entender com amplitude cada situação, para que a gente possa começar aqui o primeiro capítulo. Amém? Então, dentro de tudo que o Senhor hoje, Ele trata comigo, é dentro de um... sabe quando você lança a rede? Lançar a rede, fala assim, lança a tua rede. Você vai dar tudo de si para você não barganhar com Deus, mas você entender que sobre ele tua ansiedade, sobre ele, você lançando sobre ele a tua ansiedade, corrigindo aqui, perdão, você passa a ter um cuidado. Ele passa a ter um cuidado maior com você. Por quê? Porque você está se entregando a Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nós vamos começar agora o nosso primeiro capítulo. Amém? E eu quero que vocês fiquem, em nome de Jesus, ligados sobre isso. Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é algo que vai servir para a tua história a vida inteira. Então, quando você começar a ligar aqui esse vídeo, você vai ver as identificações e bloqueios emocionais que nós vamos estar hoje reconhecendo. Amém? Então, o que eu posso fazer para identificar os bloqueios emocionais? Eu estou entrando aqui no capítulo 1 para a gente tentar encontrar aqui o eixo das coisas. Amém? A cura emocional, ela começa com a identificação das áreas que precisam ser tratadas. Quando um terapeuta, eu sou terapeuta cristã, eu estou fazendo alguns cursos voltados a essa área e tenho algumas queridas e amadas que eu cuido. Já há muitos anos como pastora, mas como terapeuta, Deus tem trago pessoas que eu tenho visto o silêncio dominar e abordar essas pessoas de uma forma tão intensa que essas pessoas não conseguem ser elas mais. Elas não conseguem entrar no patamar de felicidade. E a gente entende, queridos e amados, que muitas vezes nós carregamos dores sem perceber o quanto as dores influenciam as nossas decisões, o nosso comportamento e até mesmo a nossa vida espiritual. E antes de eu experimentar a libertação e a paz que Deus ele trouxe para a minha vida, foi necessário eu reconhecer os bloqueios que me impediam de fluir. Por isso aqui, eu vou parar de vez em quando para tomar uma água.
Por isso aqui que é importante eu reconhecer as minhas emoções reprimidas. E como é que eu vou reconhecer as minhas emoções reprimidas? As emoções reprimidas, elas são os sentimentos que foram o quê? Ignorados, foram sufocados, como eu aqui havia dito lá no início do vídeo. Eu fiquei sobre situações que eu fui sufocando. Por não poder cuidar da minha mãe, enquanto eu estava trabalhando, aquilo me sufocou. Por não ter tido tempo e nem condições naquela época, aquilo me sufocava. Gente, se eu falasse isso aqui há um ano atrás, vocês não iam acreditar o quanto eu estava muito ruim. Eu chorava, eu ficava desesperada. Até mesmo no meu ex-ambiente que eu trabalhava, eu não tinha eixo, eu não tinha uma perspectiva de vida mais. Porque eu queria ter ficado aqueles últimos momentos. E aquilo foi um peso muito grande para mim. Porque eu não consegui, liberar sobre a minha vida um falso. Eu peguei um falso julgamento sobre mim mesma. Sobre as coisas que eu achava que era melhor para a minha vida. E ali eu fiquei presa durante um período sobre aqueles sentimentos. E e quando a minha mãe ela adoeceu, isso me reprimiu mais ainda, porque eu já havia tido alguns sentimentos lá. Gente, eu vou falar sobre isso no meu livro Metamorfose da Alma. São 3 livros, tá? É muito forte, desde o meu nascimento até os dias de hoje. Então, queridos, tem decisões que a gente toma muitas vezes pela nossa emoção reprimida. E quando a gente experimenta a libertação, a gente sente uma paz muito grande. E durante o meu percurso, a minha jornada, com esse sentimento de culpa, que durou 2 anos, durou 1 ano na minha vida, eu passei a procurar profissionais que pudessem me ajudar, porque aquilo estava me sufocando, estava me influenciando nas minhas atitudes e reações. Eu estava gerando dentro de mim uma tristeza, raiva, medo, rejeição. Tudo isso eu tinha ao mesmo tempo. E essas emoções, elas acumuladas, elas podem manifestar de diversas formas. Eu vou explicar aqui para vocês. Amém? Eu estou explicando sobre a minha vida para que vocês entendam melhor, tá? E hoje nós vamos trabalhar essa parte para que a gente possa identificar os sinais que você pode estar reprimido dentro das suas emoções. Explosões emocionais repetidas, pequenas situações desencadeiam as reações intensas, como ataques de raiva, o choro excessivo ou até a crise de ansiedade. Eu criei durante o período o qual minha mãe estava muito doente. Eu criei crises de ansiedade. Eu nunca tive crise de ansiedade. Eu tive 2 crises de ansiedade. Uma foi com... Ai, Jesus. Uma foi do meu ex-ambiente de trabalho, em frente ao meu ex-chefe. E graças a Deus ele teve uma visão de entender aquele momento. Meio que foi uma explosão mesmo, que eu pensei que o meu coração fosse sair assim Eu nunca tive essa sensação, gente. É uma sensação constante, sabe? De peso, de fadiga, do seu emocional ficar cansado, mesmo sem você ter motivos presentes, aparentes ali. Você pode estar bem, estar maquiada, estar bem, mas aquilo era cansativo para mim. E eu culpava o ambiente, eu culpava as pessoas, mas na realidade era eu que estava no momento que eu precisava ali descansar. Detalhe, sempre nas minhas férias, eu vendia as férias. Todos ficavam, você precisa tirar férias. Então, eu procurava me refugiar. Eu procurava evitar que certos temas, pessoas ali, evitar conversas, lugares, memórias que traziam ali um desconforto para a minha vida. Então, essas dificuldades, elas expressam sentimentos de medo, ter vergonha,
ter medo de falar, ter medo sobre as emoções. Isso mostra o seu comportamento de autodestrutivo, como compulsão alimentar, compras. Tem pessoas que são viciadas em comprar, tem pessoas que são viciadas em redes sociais, jogos, tem pessoas que procrastinam muito, tem pessoas que se isolam, ou até mesmo adoece o físico, porque ela se reprime dentro das suas emoções. E isso pode parecer até um mecanismo de defesa, mas na verdade, queridos, é um peso que nos impede de viver plenamente a vontade divina sobre a nossa vida. Qual é a vontade divina? É você desejar se entregar, sabe? Entregar tudo para Deus. É você permitir que você reconheça que as suas dores, elas podem sim ser curadas. Por isso que eu queria criar esse versículo-chave aqui, em Salmo 51, versos 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu conhecia Jesus, eu não tinha tanta maturidade, porque eu fui criada dentro de uma metodologia cristã, teológica religiosa. E ali eu me empreendi às coisas religiosas. E a gente precisa aprender uma coisa. A Bíblia, ela nos ensina que religiosidade, ela é algo terrível, que pode afetar a nossa alma. E eu fiquei muito sobrecarregada durante uma época, que eu vou falar aqui sobre os sintomas de uma alma sobrecarregada. Se você tiver caneta e papel, anotem tudo, porque isso aqui é muito importante. Os sintomas de uma alma sobrecarregada, ela é uma alma que ela carrega mais do que ela devia. Eu era assim. Por que eu era assim? Porque eu queria ajudar as pessoas, mas eu não me ajudava. Eu queria poder orar por todo mundo, eu queria poder resolver todo mundo, dar solução, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Quando eu gosto das pessoas, eu sou muito intensa. Mas também quando eu descubro que ali não é valorizado o meu sentimento, eu me afasto, mas eu não deixo de amar a pessoa. Amém? Então, Deus trabalhou muito dentro de mim nesses últimos meses. E o mês de janeiro, para mim, foi um mês muito de aprendizado, onde eu comecei a criar dentro de mim uma câmera para sintonizar os sintomas que me sobrecarregavam. E quando a gente fica sobrecarregada, a gente quer ajudar todo mundo, e a gente não se autoajuda, a gente acumula dores. Eu comecei a ter dores no corpo. Eu comecei a não conseguir me levantar. A minha imunidade, ela baixava muito rápido. Eu não conseguia, eu tinha um problema no joelho, eu tinha um problema no braço, eu tinha um problema de dores fortes de cabeça. Eu comecei a ter traumas. Os traumas que haviam dentro de mim lá no passado começaram a se manifestar. Eu comecei a ser uma pessoa mais preocupada. Eu comecei a resultar um cansaço profundo que ele não resolvia apenas com descanso físico, mas que eu pudesse ali sintonizar. E eu comecei a colocar essa câmerazinha dentro de mim, que eram os sinais que a alma, ela pode estar o quê? Sobrecarregada. E eu vou falar sobre isso. Pegue caneta e papel aí e anotem. Os sinais que a sua alma pode estar sobrecarregada são os sentimentos constantes, são os vazios ou a insatisfação. Eu me auto-sabotava no meu corpo. Eu me enchia de doces. Eu era uma pessoa que eu começava a me encher de doce e era compulsivo aquilo. Era um sentimento constante de um vazio. Isso porque eu ministrava a palavra, eu estava ali e ajudava as pessoas, mas eu me auto-sabotava. Porque eu criava as dificuldades de sentir a presença de Deus em meio às situações que eu estava vivendo, porque eu estava presa a sentimentos. Então, primeiro sinal, sentimento constante de vazio ou insatisfação. Vai lá, compra e nunca está satisfeito.
dificuldade de sentir a presença de Deus na oração, na leitura da palavra. Tá, e o meu devocional é para vocês, viu? Para ajudar na palavra. A falta de motivação para tarefas difíceis no dia a dia. Eu não tinha vontade de limpar a casa, não tinha vontade de. Eu amo limpar a minha casa, deixar tudo organizado, limpo, eu gosto. E eu só gosto que entre na minha casa as pessoas que eu amo. São poucas pessoas que vêm na minha casa. Eu tenho muitos amigos, mas são poucas pessoas que vêm na minha casa. Então eu tinha essa dificuldade de sentir a presença de Deus durante a leitura da palavra, nos momentos em que a minha mãe faleceu, nos momentos em que ela estava doente. Eu não tinha nem forças para me ajoelhar. Então eu não tinha motivação, que é outro sintoma aí também, para tarefas simples, sabe, do dia. Eu não tinha motivação para nada. Eu tinha uma sensação de estar sempre lutando sozinha, de não ter ninguém, de ser sempre sozinha. E eu começava também, outra coisa que também me falaram que eu estava ficando irritada, sabe? Eu estava ficando impaciente. Eu estava muito excessiva a coisas, presa a coisas que não eram minhas, querendo tomar a dor do outro, e aquilo criava uma sensação de estar sempre lutando sozinha, sabe? E essa irritabilidade, ela é muito séria, tá? Eu vou falar isso pra você. Eu não vou falar aqui porque tem pessoas que sofrem muito de... São bipolares, tá? Isso não tem nada a ver. Mas o processo aqui da desobstrução serve para quem tem problemas, vários problemas levados ao emocional. Então, a irritabilidade e a impaciência excessiva, ela me fazia muito mal, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa feliz, alegre. Aonde eu chegava, aonde eu chego, as pessoas se irradiam com a minha alegria. E eu comecei a ter o quê? Medo do futuro, eu comecei a ficar uma pessoa insegura em relação ao amanhã. E foi outro também sentimento de vazio que eu sentia, muito grande. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Se você perceber esses sinais que eu falei agora na sua vida, você precisa saber que Deus, Ele não quer que você viva assim. Ele quer que você chame, aleluias, a Ele nos momentos difíceis. Você lance a sua rede, tá? Aqui eu tô dando só uma dica. Porque Deus, Ele não quer que você viva de uma forma que você está se auto-sabotando, que você não tem mais paz. Deus, Ele chama a gente para nos lançar sobre Ele, sabe? Porque os nossos fardos, muitas vezes, a gente quer carregar sozinho e também quer carregar os fardos de outras pessoas. E isso, amados, isso cansa. Isso nos ensina a não descansar. Isso nos ensina a sair do meio da graça do Senhor, a desfavorecer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, nós precisamos o quê? Entender que Deus, quando Ele nos faz a gente sentir que Ele está no comando, Ele pode todas as coisas. Vou tomar água aqui. Então, glória a Deus. Então, o que faz eu sentir na minha alma sobrecarregada? Tô falando tudo baseado na minha pessoa, porque foram sentimentos que eu vivi que o Senhor me restaurou para a glória dele, né? E também com tratamentos terapêuticos, eu consegui aí obter tratamentos terapêuticos cristãos, tá? Tratamento terapêutico com terapeutas cristãs, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu comecei a ter sede de outras coisas e outros sonhos que estavam distantes. Já tinha esquecido. E isso me fez sentir a minha alma sobrecarregada. Porque eu queria ter silêncio em minha oração para identificar o que estava passando dentro do meu coração, que é o primeiro item aqui, tá? Para você identificar a sua alma sobrecarregada. Escreva os seus sentimentos para processar eles de uma forma saudável. E eu comecei a escrever. O ano de 2024, quando eu escrevi o porquê dele por ele, foi através, revelando ali os meus sentimentos diários.
sobre tudo que eu passei durante o ano de 2023 a 2024. E também algumas situações que eu havia passado ali nos anos anteriores. Então, eu comecei aqui, entrando aqui no terceiro item, tá? Além de buscar escrever os seus sentimentos, eu comecei a entregar cada preocupação para o Senhor, confiando nele, que ele estava no controle. Então, eu quero deixar esse versículo-chave aqui para todos vocês, para que vocês venham em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, quando eu senti um impacto das feridas emocionais da minha vida, eu entendi que as feridas emocionais, elas não tratam, elas influenciam a nossa maneira de viver, a nos relacionar, até mesmo de enxergar que Deus muitas vezes, ele quer que a gente se cure, mas as nossas reações diárias são reflexos dessas dores que ainda não foram curadas. E como é que eu posso, pastora, entender as minhas feridas emocionais que afetam a minha vida? Bom, vamos lá. No relacionamento com Deus, você pode até ter dificuldade de confiar nele ou de sentir que ele está distante. Mas você precisa o quê? Nos relacionamentos interpessoais, é o medo, a rejeição, a dificuldade de confiar e a tendência ao isolamento. A autoimagem de sentimentos de culpa é a baixa autoestima. Aí quando você começa a se auto-sabotar, que aqui a gente precisa identificar as feridas emocionais, tá? Que é o relacionamento com Deus, que é quando você sente dificuldades em confiar em Deus. Aí você começa a procurar outros recursos. E nos relacionamentos interpessoais, você começa a ter medo da rejeição. Sabe, quando você fala uma coisa, parece que você não é ouvida, ali você é rejeitada, você começa a ter dificuldade de confiar. E a tendência é você se isolar mais das pessoas. E nos relacionamentos interpessoais, o medo da rejeição, ele dificulta, você cria dificuldade de confiar. E a tendência é o isolamento, a autoimagem, como aqui eu havia falado. Eu estava em um período muito complicado, eu estava me culpando. E isso estava criando uma baixa autoestima, né? Eu estava me auto-sabotando no trabalho, dentro da minha área ministerial. Até a sensação de insuficiência, de medo de errar, eu comecei a procrastinar dentro dos meus erros, sabe? Eu comecei a cometer os mesmos erros que eu não havia cometido ali, eu comecei a cometer. Então, a boa notícia no meio disso tudo é que nenhuma ferida ela é grande demais para que Deus não possa curar. Então, Deus, ele deseja restaurar a sua vida, a cada área da nossa vida, trazendo a cura para que tudo que foi quebrado seja restaurado, porque nós precisamos nos permitir para que o Senhor trabalhe dentro de nós. E quando a gente começa a se permitir para o Senhor trabalhar dentro de nós, é que a gente começa a reconhecer, né? Que é o passo inicial da cura aqui. Peguem uma caneta e um papel e anotem. É reconhecer que há feridas a serem tratadas. Orar e pedir a Deus que revele as áreas que precisam de cura. Sabe? Quando você precisa tomar atitudes práticas para mudar padrões negativos. A cura emocional, ela é um processo, queridos. Mas quando Deus ele está conosco, em cada etapa é mais fácil de você lidar com ela. Porque você passa a reconhecer. Porque Deus também é médico dos médicos. Ele deixou os médicos na terra, mas ele é o médico dos médicos. Existe coisa no nosso subconsciente que não adianta eu ir para um terapeuta que vai lá fazer o hipnotismo, essas coisas todas, eu lembrar, eu me machucar mais, e não, isso é autossabotagem. Eu não estou aqui falando dos profissionais, veja bem. Eu estou aqui classificando aquilo que eu já experimentei que não deu certo. Então, o que vai dar certo é a palavra de Deus. Sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Então, amanhã a gente vai estar iniciando o capítulo 2. Mas eu quero aqui falar para vocês que o processo de desobstrução, nós precisamos o quê? Reconhecer
onde estão os bloqueios. Aqui dentro do 1 a gente fez isso, do capítulo 1. Porque muitas vezes nós estamos acostumados tanto com a nossa dor que nós não percebemos o quanto ela afeta a nossa vida hoje, dentro da nossa convivência e vivência. Gente, isso é muito importante, sabe? Hoje, quando a gente começa essa jornada de 6 episódios, nós começamos o quê? Uma jornada sobre desobstrução. E aí talvez você tenha o quê? Percebido que você tenha carregado dentro das suas emoções mal resolvidas, palavras que você talvez nunca disse, ou até mesmo dores que você engoliu, para seguir em frente. Mas será que você está bem mesmo? Ou apenas está empurrando a sua alma para mais um dia de silêncio interior? Então aqui nós identificamos as emoções reprimidas, porque muitas vezes vivemos momentos em que as pessoas sabem de tudo sobre os outros, mas poucos sabem sobre elas mesmas. E o excesso de informação, redes sociais, comparações constantes criam identidades distorcidas. Gente que se define pelo que faz, pelo que tem ou por como querem ser vistos. Isso é importante lembrar. E o problema começa quando as nossas emoções estão acompanhadas a um ritmo de vida que nós tentamos mostrar, sabe? Isso acaba nos reprimindo, traz mágoa. Pode até parecer que você é forte. Você esconde os medos, e aí começa a se decepcionar com você mesmo. Talvez você até esteja ignorando a tristeza que está dentro do seu coração. E aos poucos, isso vai te afastando da tua essência. Então, essas fases de transições, elas são muito difíceis. E o que eu quero aqui trazer para você, durante esses seis episódios, é para que você venha crescer, amadurecer e reconhecer as suas emoções reprimidas, que é irritabilidade sem causa você não quer que apareça, dificuldade de concentração, isso também impede a sensação de vazio, mesmo em dias bons, o excesso de controle sobre tudo. Tem pessoas, eu já trabalhei com uma pessoa assim, ela quer ter o excesso de controle sobre tudo. E eu fui uma pessoa também muito explosiva, sabe? Isso depressiona muito os locais, as pessoas. Por quê? Porque você carrega dores físicas recorrentes, especialmente no peito, na costa, no estômago. Quando você sente dores no peito, nas costas, no estômago, são excesso de que você quer controlar as coisas, que você tem dificuldade. Então, reconhecer as emoções reprimidas é isso. Muita gente pensa que superou porque esqueceu. O esquecimento é um escape da mente, não é uma cura da alma. Então, como aqui foi dito, só para a gente encerrar, tá? Eu estou fazendo um resumo total para que você venha aqui colher cada dado com muito carinho, muito amor, foi feito isso aqui. No tempo em que nós vivemos os sofrimentos mais comuns de hoje, os dias de hoje, é criada em nós ansiedade por aprovação, a culpa por não dar conta de tudo, foi o que aconteceu comigo, a exaustão emocional mascarada de produtividade. Gente, solidão mesmo rodeado de pessoas e o medo de confiar porque foi traído, humilhado ou até usado no passado. Então isso acontece muito na área sentimental de muitas pessoas. Então a alma sobrecarregada, ela perde o brilho, a espontaneidade e a vontade de recomeçar. E, gente, é difícil, é complicado andar com pesos invisíveis. Então você precisa o quê? Insistir que você tem impacto das feridas emocionais dentro do seu cotidiano. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso reconhecer, eu preciso criar uma câmerazinha, como eu fiz, dentro de mim. Claro, obviamente eu não estou curada, eu estou em processos ainda, claro, mais avançados do que o que eu estava, muito mais. E tem feridas que moldam a gente, moldam mesmo.
as nossas decisões. E tem feridas que sabotam o nosso relacionamento e travam o nosso crescimento. Então, muitas vezes, isso acontece com quem já foi rejeitado, sabe? O ideal é evitar vínculos. Quem foi traído vive em alerta, né? Ai, não, tá me traindo. Então, cria aquele, sabe? E quem foi rejeitado, evita vínculos, evita. E quem foi desvalorizado, busca o quê? Se aprovar o tempo todo. Sabe aquela pessoa que quer saber de tudo? E quem não foi acolhido tem dificuldade de se amar. Então, as feridas emocionais, elas criam versões distorcidas em nós mesmos. E o pior, nós achamos que é normal viver assim. E finalizando aqui para você, você não precisa viver o resto da sua vida ferido por algo que te machucou no passado. Você precisa apenas reconhecer que você é humano. E o primeiro passo da cura da alma é você entender que muitas coisas que estão na sua vida criam distrações para você não perceber o peso que você carrega. E você precisa o quê? Da verdade, do acolhimento e do tempo. Então a sua alma, ela não está doente porque ela é fraca. Ela só está cansada de esconder o que precisa ser curado. Essa frase é minha, tá, gente? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu aprendi muito aqui. É uma aula, tá? Uma aula para mulheres, homens, pessoas que querem realmente isso que vale ouro, tá, gente? Tem gente vendendo tantos cursos, mas eu acredito aqui que tudo isso, cada anotação aqui, me serviu de grande, mais grande mesmo, aprendizado. Porque tudo isso que foi escrito aqui foi o que eu vivi. As partes emocionais, as partes físicas que aconteceram comigo, para que eu viesse aqui relatar juntamente aqui o que Deus trouxe para minha vida. Gente, amanhã a gente vai estar no 2º episódio. Ai, que chique! Nós vamos estar amanhã falando, é importante, tá, pessoal? O 2º capítulo, nós vamos aprender a lidar com as feridas do passado. Isso é forte, tá, queridos? Muitos que já estão aqui hoje, dentro de cada situação, já dentro da nossa semana aí, semana profética, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se preparem, vocês vão começar a lembrar de coisas e isso vai começando a sinalizar. E quando sinaliza, porque tem algo que você precisa consertar aí. Tá bom, queridos? Um abraço no seu coração. Fique com o Papai do Céu. Que Deus abençoe e que esse estudo possa fazer uma grande revolução na tua história para que Deus possa te abençoar. Fique com Deus.